falar, às vezes eu tento falar, né? Como eu não pratico, às vezes eu demoro pra falar e às vezes é um pouco errado. Eu demoro um pouco pra falar, ainda fico traduzindo na cabeça assim. Aí é isso. Não, entendi. É isso daí acontece com todo mundo, tá? Isso daí é padrão, tá? Comigo foi assim também. Quando eu comecei a estudar, eu traduzia. Primeiro eu pensava em português na cabeça, né? Uhum. Para depois traduzir para o inglês para falar. Eu fazia isso daí Mas também. agora, tu pensa já em inglês ou não? Penso em inglês. Agora eu Tu não penso consegue mais em português. assistir filmes e séries sem legenda ou não? Olha, isso daí já é um outro ponto. Você pensa, você falar inglês sem pensar é um ponto. Você assistir séries e músicas sem legenda é um outro ponto. Eu posso te dizer que de música e série, quando eu assisto sem legenda, eu entendo aí 70 a 80% aí do que está sendo dito, tá? Mas não consigo entender tudo, porque existe uma grande diferença nesses dois pontos que você falou. Para você ficar fluente em inglês, eu até já escrevi sobre isso. Para você ficar fluente em inglês, não significa primeiro que você tem que saber tudo. Muita gente acha que quem é fluente em inglês é que sabe tudo, mas não é. Ser fluente é você falar com fluência, exatamente você fazer o quê? Falar sem travar, que é o que a gente faz quando está começando. Então, quando a gente começa, a gente fica ali, pensa no português para falar. Então, isso faz você travar bastante. Então você ainda não é fluente, porque você ainda pensa, né, em português para traduzir para o inglês. Então você ainda não é fluente. Agora, o que faz você ficar fluente? Você parar de pensar. É você praticar conversação, tá? Não é escrita, isso não é escrita, não é leitura, é você praticar conversação constantemente. Porque você praticando conversação constantemente, o que você vai fazer? Você vai trabalhar a tua capacidade cognitiva dessa tradução que você faz sempre. Então, vou te dar um exemplo. Se você traduz na sua cabeça, quando você vai falar, vamos supor, a água, palavra água, aí você não sabe falar rápido, então você primeiro pensa água para depois falar water. Então, primeiro, como é que se fala água? A water. O que acontece? De tanto você traduzir na tua cabeça que água é water, depois de umas 50 vezes que você fez isso, e é isso que acontece, esse é o ponto crucial, depois que você faz isso umas 50 ou 100 vezes, chega uma hora que você não lembra mais da palavra em português. A palavra em inglês surge. E é isso que eu estou falando com você isso daqui, porque eu sou a experiência disso daí. Comigo aconteceu isso. Eu traduzia muito na cabeça. Mas de tanto eu me esforçar em conversar, buscar meios para praticar a conversação, de tanto eu fazer isso, eu trabalhei tanto essa situação de tradução que chega uma hora que você não pensa mais na palavra em português. Mas isso só acontece quando você pratica muita conversação. Então, quando você não pratica, automaticamente você não fala. Por isso que existe pessoas que são excelentes escritoras, né, escrevem em inglês muito bem, leem inglês muito bem, mas como não pratica a conversação, não consegue conversar em inglês, né, porque são práticas completamente diferentes. Práticas completamente diferentes. Então, tem muita gente que deixa a conversação de lado, às vezes nem é porque tem vergonha e tudo mais, não. É porque não tem essa fobia de conversar. Às vezes, se você for ver bem, isso acontece nos meus grupos de conversação, tem pessoas que até em português não conseguem fazer uma apresentação bem, não conseguem ir na frente de uma sala de aula fazer uma apresentação de um trabalho, porque tem vergonha, tem medo de falar no próprio idioma. Aí, quando tem que se expressar em inglês, acha que tem vergonha de falar em inglês, mas não é. Às vezes ela tem esse tipo de vergonha até em português, e que ela precisa trabalhar isso, que isso não tem nada a ver com inglês. Isso aí tem a ver com a questão de você se apresentar e de você falar na frente das outras pessoas, entendeu? Basicamente é isso. Então é por isso que Entendi. hoje eu tenho esses três grupos, né? Eu tenho um grupo para iniciante, tenho um grupo para intermediário e avançado e tenho um grupo de conversação, que é o English Speakers. Que uma das coisas que você acaba perdendo também, quando você pratica o inglês sempre, né, por voz, é isso. Você acaba perdendo essa fobia de falar inglês, porque você faz sempre, então você acaba perdendo isso, entendeu? Você acaba praticando sempre. Hoje a gente tem 4 aulas durante a semana, são 4 horas, inclusive eu acabei de terminar uma ainda agora, de 6 às 7.
de 9 às 10 tem outra, né? Então, é como eu te falei, se você praticar o seu inglês fazendo os exercícios e tudo mais, você vai aprender. Agora, você também não pode deixar a conversação de lado.